Este é mais um vídeo do canal Entendendo a Enfermagem Obstétrica. Eu sou professora de enfermagem obstétrica e nós vamos falar sobre entendendo a idade gestacional. Este é o segundo vídeo desse mesmo tema. Aqui eu vou fazer uns cálculos da idade gestacional em relação ao peso. Bom, para entender a gestação, nós temos que entender que a gestação é dividida em 3 trimestres. O primeiro trimestre de 0 até 12 semanas de idade gestacional. No segundo trimestre é de 13 até 28 semanas de idade gestacional. E o terceiro trimestre é de 24 a 40 semanas de idade gestacional. Existe também na literatura até 42 semanas de idade gestacional. Então, quando se tem mais 2 semanas, está considerado dentro ainda do terceiro trimestre como uma idade gestacional avançada. Bom, essa divisão é porque existe algumas patologias que é típica de cada trimestre. É didaticamente organizar esse que se usa assim por trimestre. Bom, então vamos calcular a idade gestacional. Eu coloquei um exemplo aqui, olha, a idade gestacional nós calculamos a partir da data da última menstruação. Por isso é importante que toda mulher anote a data da última menstruação, ou seja, desde todas as vezes que ela menstrua, ela tem que marcar para não se perder depois. Então, nós sabemos então aqui que a data da última menstruação foi 10 de maio de 2020. Então, nós sabemos que o mês de maio ele tem 31 dias. Então, o que nós vamos fazer? 31 dias, nós vamos diminuir 10, porque foi 10 de maio, e vai sobrar o quê? 21 dias. E os meses seguintes nós vamos somar pelos dias do mês. Então, e depois dividir por 7. Então, por exemplo, 21 dias do mês de maio, mais 30 dias do mês de junho, mais 31 dias do mês de julho, mais 31 dias do mês de agosto, mais 30 dias do mês de setembro. Por que eu encerrei no mês de setembro? Como se hoje fosse 30 de setembro. Aí eu somo e vou dividir por 7, que são 7 dias, cada semana tem 7 dias. E aí eu vou ter um resultado aqui de 20 semanas de idade gestacional. Então, veja que é importante saber calcular exatamente a idade gestacional para você ver quanto que você tá de gravidez, né? Quantas semanas que você tem. Entendendo então aqui a idade gestacional, mais uma vez, aqui eu classifiquei pela características. Então, por exemplo, do feto, de 0 a 22 semanas, nós temos um embrião. De 23 a 37,5 dias da semana, nós temos um prematuro e esse prematuro varia para a vitalidade fetal. Então, nós temos os prematuros extremos, o prematuro e o prematuro quase de termo. Aí eu tenho de 37,6 a 41,5 semanas, eu tenho o feto de termo, que é o feto maduro, que ele está pronto. E o feto de 41,6 até 42, que isso é um dia apenas, é considerado pós-termo, que está além da data, então a gente chama de pós-datismo. Aqui, gente, é para esclarecer, porque eu tive no meu e-mail muitas gestantes me perguntando sobre meses e semanas, porque elas continuam sempre entendendo a gestação por mês, e nós profissionais falamos por semanas. Então, eu fiz aqui uma transformação das semanas em meses. Então, por exemplo, se você tem 4 a 5 semanas de idade gestacional, você está de um mês. Se você tem 9 semanas, você está de 2 meses. E assim por diante. Até aqui do outro lado, olha, do lado direito, 27 semanas de idade gestacional é o quê? É 6 meses. 31 semanas é o quê? É 7 meses.
36 semanas é 8 meses, 40 semanas é 9 meses completo. Porque existe aqui, por exemplo, 40 semanas, ela pode estar de 9 meses, mas na primeira semana do 9º mês. Depois a segunda semana do 9º mês, a terceira semana do 9º mês e completa a quarta semana do 9º mês. É assim que a gente entende a idade gestacional. Eu espero que fique claro para a gestante, porque as semanas é exatamente o que nós calculamos, mas os meses é aproximado, porque pode ser o início do mês ou o mês completo. Aqui é a mesma tabela, só que eu coloquei o peso. Então, por exemplo, de 0 a 22 semanas, que é um embrião, ele pesa 500 gramas, até 500 gramas. De 23 a 24 semanas, ele pesa um pouco mais, mas ele é já feto, porque acima de 500 gramas é considerado feto. E assim por diante. Esse peso aqui é aproximado. Então, por exemplo, uma gestação de 34, 35 ou 36 semanas, ele tem um peso aproximado de 2,3 kg a 2,8 kg, mas ele ainda é um pré-termo. E quando ele tem 41 semanas a 42 semanas, ele pode ter 3,250 kg ou mais. Ele já é um pós-termo, mas ele pode ter um peso maior. Então, porque depende de várias coisas para analisar o peso com a idade gestacional. Existe a estatura do feto. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da estatura do feto, né? O tamanhozinho do bebê, quantos centímetros, para quanto peso, para quanto de idade gestacional. Então é isso, se inscreve no meu canal se você gostou, se você tiver sugestões, deixa aqui logo abaixo nos comentários, obrigada. E eu estou sempre, toda semana, fazendo vídeos sobre enfermagem obstétrica. Obrigada mais uma vez.